Oi, pessoal, um abraço a todos! Vamos lá, vamos falar sobre o Internacional. O técnico Mano Menezes concedeu uma entrevista coletiva até certo ponto lúcida. Pelo menos isso. E detonou o técnico Eduardo Cudê. Vamos falar sobre o ambiente do Internacional após a vitória. Vitória com gosto de derrota. Eu nunca tinha visto isso, né? Mas é só o Inter para proporcionar isso pra gente, né? Uma vitória que teve um gosto de derrota. É incrível, é incrível. Mas eu quero pontuar tudo aquilo que o Mano Menezes disse e fazer uma conclusão geral sobre o que está acontecendo no Inter. E eu já adianto, não sabem lá o que está acontecendo. Quitaboletos.com.br é parceiro aqui do canal do Vaguinha. Tem uma dívida, tem um boleto, entrega para eles. Você pode parcelar em até 12 vezes. Aquele boleto, água, luz, telefone, internet, que você não consegue negociar com a instituição financeira, né? Não consegue. Com o Quita Boletos você consegue. Entrega para eles, eles quitam e você parcela com eles direto. Quitaboletos.com.br em até 12 vezes, utilizando até 3 cartões de crédito com as melhores taxas do mercado. Quitaboletos.com.br. Tá devendo um Pix para um amigo, para uma loja? Chama a Quita. Como é que eu resolvo isso? Eles vão fazer o Pix para você e você parcela da mesma forma com as taxas desse tamanho. Bom, o Mano começou a entrevista coletiva falando sobre o jogo. E aí o Mano é um cara muito inteligente, tá? Muito inteligente. Ele fala, nós perdemos um pênalti, nós tomamos um gol, mas ele sabe que o torcedor vai fazer a leitura daquilo que ele está falando em relação a quem errou o pênalti, né? Então nós erramos um pênalti. Quem errou o pênalti foi o Pedro Henrique. E ele sabe também que o torcedor vai entender o que ele está dizendo, né? Nós não poderíamos ter tomado o gol. A zaga não poderia ter tomado o gol, né? Ele é o comandante do time, mas ele aponta erros individuais. Então ele transfere um pouco a responsa para os jogadores aqui, tá? Falou sobre a forma de atuar, sobre o 4-3-3 que ele colocou em campo ontem, tá? Que foi tanto pedido, isso é verdade. Nós pedimos bastante o 4-3-3 e ele foi colocado em campo. E realmente ele tem razão. O time tem um poder ofensivo maior, mas perde posse de bola no meio. CSA, em alguns momentos, tomou conta do jogo. Eu falei, o resultado foi injusto, né? O resultado mais justo era o 2-2, pela bola na trave, pelo milagre do Kehler. O Inter perdeu algumas oportunidades também, mas o Inter tinha que ter tocado 4 e não tocou. 4-0 e não tocou. E além disso, o Mano disse, olha, certamente a gente vai fazer alterações no jeito de jogar, porque está claro que as coisas que estavam funcionando no ano passado, e ele estabelece essa comparação, não estão funcionando mais, tá? Acho difícil que contra o Fortaleza, lá no Ceará, ele vá num 4-3-3. Acho que não, tá? O Mano também treinou o torcedor entre aspas. Ele pediu 2 coisas. Primeiro, para que nós torcedores, que a gente faça uma avaliação um pouco mais racional dos últimos anos do Inter e dos últimos técnicos. Pediu para que a gente olhe os últimos técnicos que passaram pelo Inter e também não ganharam nada. E técnicos de diferentes características. Mais ofensivo, mais retranqueiro, né? Um técnico mais explosivo, um técnico que se manifesta mais, um técnico mais... Tudo isso. E tudo isso é verdade também. É verdade. Entra técnico e sai técnico e a gente não ganha nada. É que a gente esperava muito mais do Mano, da sequência do Mano de 2022 para 2023. Olha eu falando de 2022 também. E ele pediu para a torcida abraçar mais o time. Talvez aqui é o meu ponto de maior discordância. Eu queria saber onde é que o Mano estava naquele domingo que o Inter enfrentou o Caxias. Se aquilo ali não é abraçar o time, desculpa. Eu não sei, mano, o que é abraçar o time. Cantamos os 90 minutos e apoiamos até o Estevão na hora de bater o pênalti. Aí ele errou o pênalti. E aí não tem como abraçar mais ninguém.
Então aqui, mano, a torcida tá abraçando o time, sim. Essa pergunta aqui, essa resposta foi quando ele foi questionado sobre as vaias para alguns jogadores, mas principalmente para ele. Onde é que tu tava, mano? Na semifinal contra o Caxias, no Beira-Rio. A torcida do Inter deu show no Beira-Rio, do primeiro ao último minuto. Sobre reforços, começa a série de alfinetadas em Eduardo Cudê. Antes, ele já fala sobre o Cudê, quando ele pede uma avaliação, ele diz, olha, inclusive técnicos aí, né? Inclusive me compararam com alguns desses técnicos, ou com um deles, fazendo pesquisa, né? Me comparando e tal. Tá falando do Cudê. E aí ele avança, né? E fala o seguinte, olha, sobre o Cudê. A gente nunca, e quando é questionado sobre reforços e sobre o grupo, né? A gente nunca vai chegar aqui e falar mal do nosso grupo. É uma burrice sem tamanho. Chamou o Cudê de burro aqui, né? Semana passada eu vi um treinador bem famoso na praça e estão discutindo se ele fica ou não fica. Parece que o Cudê vai ficar lá no Atlético Mineiro, graças a Deus, tá? Foi perguntado sobre a régua. Ele falou, uma semana antes do Inter contratar Gabriel Barros, Rômulo e Jean Dias, ele falou, olha, elevamos a régua, por isso estamos demorando e não vamos contratar jogador para inchar o elenco. E aí o Inter traz 3 jogadores para grupo. E ele justificou dizendo o seguinte, olha, que a gente tentou jogadores, nenhum time no mundo conseguiu fazer grandes contratações, um grande time aqui que tem maior investimento, capacidade de investimento, tentou contratar e também não conseguiu. Não vamos menosprezar os jogadores que vieram para cá e tal, para fazer parte do grupo. Eu quero finalizar dizendo que o Mano tem razão em muitas das coisas que ele coloca aqui. Só que é indefensável para ele, para a direção, o fato de que o Inter, mesmo com todos os problemas de dificuldade financeira, de poder para contratar, de desfalques, de mudança, de um time que não deu certo de um ano para o outro. O Inter teve 3 jogos. 3 jogos na temporada. O Grenal, nós perdemos, e perdemos bem pro Grêmio. Era para ser 3-1, 4-1 fácil. Jogamos mal contra o Grêmio. Tivemos os enfrentamentos com o Caxias, e aí eu vou considerar os 2 jogos, tá? Contra o Caxias. Jogamos muito mal em Caxias e perdemos uma classificação dentro de casa no Beira-Rio, onde a torcida deu show. Isso é indefensável. E mais o jogo de ontem, que foi contra o CSA de Alagoas. Ganhamos! Bom, baita resultado perto da atuação. Mas ganhamos sem convencer, ganhamos sem entusiasmar. E nós estamos falando de Caxias, Série D, e CSA, Série C. Então, em suma, eu concordo com o Mano. Eu acho que não é caso de demissão. Eu acredito no Mano. Acho que o Mano pode, sim, encontrar uma solução, como ele encontrou no Campeonato Brasileiro do ano passado. E para a coisa virar, basta vencer 2, 3 jogos. Não é fácil, tem Fortaleza, tem Flamengo. Eu sei que não é fácil. Mas tem Libertadores no meio do caminho. Daqui a pouco, eu confio. Eu quero acreditar que aquilo que aconteceu no ano passado volte para 2023. Mas é preciso mais do que simples explicações. É preciso cobrança. Abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima. Tchau.